Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Web da Abra Software. Bom dia, ótimo dia a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente em mais uma live, em mais um Web da Abra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Abra Software Academy. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqui em nome da Abra Software. Eu sei que vocês já sabem, muitos já nos seguem também aqui nos canais digitais, mas fica sempre o convite para que vocês nos sigam em nossos canais, tanto no LinkedIn e também no Instagram. Nós sempre divulgamos novidades, como a Abrasoftware vem se posicionando com os nossos principais parceiros e fabricantes, nesse momento tão importante de tecnologia e inovação. Outro recado importante, pessoal, essa live lá já está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês compartilhem com os times, caso não consigam, né, não tiveram oportunidade aqui de participar com a gente. Então, nós vamos divulgar depois, fiquem tranquilos. E também o chat já está aberto para que vocês interajam com a gente, vamos respondendo aqui ao longo da live, e sobrando também um tempo no final, nós compartilhamos as dúvidas ao vivo. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, mais um tema importante, de um parceiro importante, com a Microsoft. E hoje a ideia, pessoal, é até desmistificar, trazer questões da cultura da utilização dos cenários de FinOps. E para discorrer sobre o tema, eu quero convidar o Rafael Silva, Rafael, do nosso time de especialistas em Microsoft, Nabra Software. Já estou vendo ele aqui. Rafael, bom dia, bem-vindo, Bom prazer ter dia, você aqui Fabi. com a gente. Passo o palco virtual para você, Rafael. Estou aqui na produção da live. Boa Bom dia, sorte, um abraço. Fabi. Obrigado, Fabi. Bom dia a todos. Eu sou o Rafael, faço parte aqui da equipe da Abra Software de App de Infra. Hoje aqui, meu papel é apoiar os clientes aí na migração, né, processo de todo o planejamento, desde o planejamento de migração para a nuvem, ajudando a desenhar aí todo o processo de migração, trabalhando nas questões de precificações e otimizações de custos também. Hoje aqui eu preparei uma agenda para a gente conversar hoje, mais focada em otimizações de custos no Microsoft Azure, trazendo aí o que a Microsoft tem de metodologias para apoiar aos clientes na parte de gerenciamento de custos, né, voltado mais a gerenciamento de custos. E antes da gente entrar aqui no tema de gerenciamento de custo, obviamente, a gente precisa abordar um tema aqui que é a parte de Well Architect Framework, né? Ou arquiteturas bem projetadas. Também é conhecida como WAF, então sempre que vocês ouvirem essa palavra WAF, pensem nesse framework. Basicamente, voltando um pouquinho antes, só passando pelos tópicos aqui em que a gente vai falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema do framework do Architect. A gente vai falar depois de FinOps e culturas, aí alguns métodos de otimizações de custos também. E também, depois, como que a Abra Software pode apoiar a todos durante todo esse processo, né? Desde do início ao fim. Só passando aqui. Segundinho que já está passando para o próximo slide aqui. Então, aqui hoje comigo também a gente está com o Guilherme Bezerra. O Guilherme Bezerra é responsável pela área aqui. Eu queria passar a palavra para ele falar um pouquinho também sobre a agenda de hoje. Gui, se quiser falar alguma coisa, pode ficar Opa, à vontade, por favor. fala Rafa, bom dia a Bom todos aí que dia. estão participando com a gente, mais uma agenda aqui, mais um webinar da Abra Software. Obrigado a todos pelo tempo. Bom, como o Rafa vinha introduzindo aqui no início da agenda, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FinOps, né? E além de FinOps, a gente vai falar muito, está em volta de FinOps, né? Sempre quando a gente fala de FinOps, a gente está falando de custos na cloud, então se sua empresa ela já está indo para a nuvem, e aqui é um conceito que ele não se abrange a um vendor especificamente. Aqui, claro, a gente vai puxar muito para o Azure, que é o nosso core, mas o conceito de FinOps ele é estendido para a cloud como um todo, né? Só que FinOps não é ferramenta, FinOps não é somente um processo ou questões de governança. FinOps se estende
para também uma questão cultural dentro das empresas, e nós, enquanto provedores aqui para vários clientes, a gente tem muita experiência em trabalhar com FinOps em N tipos de cenários, né, cenários diferentes, em vários clientes, de segmentos diferentes, e também estamos ajudando em larga escala vários clientes em relação a temas sobre gestão de custos na cloud, né? Então, à medida que eu vou para a cloud, eu tenho uma maior camada, digamos assim, de investimentos acontecendo dentro da nuvem, e cada vez mais aqueles custos ali, eles se tornam primordiais, né, para serem gerenciados. Então, é super importante que a gente entenda como o billing funciona dentro da cloud, quais são as oportunidades que nós temos para reduções de custos, né? Quais são as fases para trabalhar com reduções de custos, quais são as ferramentas, e o principal, como que a Abrasoftware, por exemplo, ela pode apoiar a sua empresa em relação a trabalhar com FinOps. FinOps é um conceito que também é super importante a gente falar aqui, né, Rafa, que ele não FinOps, quem trabalha com FinOps, isso aqui, por exemplo, é exclusivo para uma empresa muito grande, né, que tem ali um billing, uma conta de billing muito alta. Não. O conceito de gerir bem os custos, ele se aplica para um ambiente pequeno e também para ambientes gigantescos. É um conceito muito similar até mesmo a finanças pessoais, né? Então, independente do que de quanto dinheiro você tem que fazer uma boa administração daquilo. Independente se é pouco ou muito, isso não interessa, isso não vem ao caso. Então, é disso que a gente vai falar hoje, um pouco mais sobre esses conceitos de FinOps, sobre framework, sobre como trabalhar com FinOps, como trabalhar com gestão de custos, vamos falar de ferramenta, vamos falar de cultura, como a Abrasoftware pode ajudar, como que a gente vem ajudando os nossos clientes aqui dentro. Então, vou voltar a palavra aqui para o Rafa, do nosso time de arquitetura. Chat está aberto aqui, pessoal. Mandem perguntas para a gente, é um tema que ele é muito aberto, né? Então, a gente não tem aqui um roteiro especificamente de bits e bytes que a gente vai passar. Aqui a gente tem muita coisa para ser discutida, cada ambiente tem peculiaridades específicas que a gente tem que entender para poder propor aqui em relação a isso, para que a gente possa começar a fazer um trabalho, e também cada cliente nosso está num estágio diferente em relação à gestão dos investimentos na cloud. E é disso que a gente vai falar um pouco. Então, mandem perguntas para nós, a gente adora discutir em cima de perguntas, então fiquem à vontade aqui durante toda a nossa live, para a gente poder trocar figurinhas em cima do que a gente for apresentando. Então, Rafa, vou voltar a palavra aí para você e a gente vai batendo bola aqui, cara. Show, maravilha. Gui, muito obrigado pela introdução. Durante a live, fique à vontade, quando quiser complementar algum ponto, fica super à vontade aqui, tá? Bom, então, a gente continuando aqui, o que vem a ser o Well Architect Framework, né? Então, aqui o AF ele é baseado em 5 pilares hoje, né? Basicamente, são metodologias que são baseadas em 5 pilares, que são os pilares de confiabilidade, otimização de custos, excelência operacional, excelência de performance e segurança. Hoje aqui a gente vai focar mais no pilar de otimização de custos. A gente conseguiria falar aqui durante dias sobre todos os pilares, mas hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre otimização de custos, tá? Então, passando aqui, quando nós falamos em otimização de custos, não necessariamente quer dizer que a gente está falando de redução de custos. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho quando a gente fala de FinOps voltado para otimização de custos, imaginando que assim, eu vou aplicar um FinOps aqui voltado à otimização de custos, então eu tô reduzindo a minha fatura, por exemplo. Mas não necessariamente significa isso. O processo de otimização de custo dentro de FinOps, ele vai te ajudar muitas das vezes a saber como você usar o budget que você tem da melhor forma para ter uma boa experiência com todo o processo de migração e gestão do ambiente na nuvem. Então, uma das coisas aqui que a gente tem é criar workloads com confiança, né, usando melhores práticas. Então, o FinOps, o AF, ele vai trazer as melhores práticas de mercado aí, para que você tenha uma boa experiência na nuvem, né? Eu acho que uma das piores coisas que a gente pode ter, uma das piores experiências falando em nuvem, é a gente começar na nuvem, mas começar de forma errada. Então, você de repente, você começa ali com um custo muito elevado do que não estava preparado, não estava esperado ali naquele momento, né?
Então, E com Rafa, essas só práticas... desculpa te interromper, mas uma contribuição, né, que é uma das coisas que a gente vê muito no nosso dia a dia e que é um exemplo muito simples que a gente pode trazer para todos aqui que estão participando com a gente. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de máquinas virtuais, né? Muita gente não sabe que cada um daqueles templates que existem dentro da cloud, e não só dentro do Azure, né, dentro de qualquer vendor, GCP, AWS, Azure, OCI, enfim, aqueles templates, eles têm uma concepção que é dedicada para a função do host que eu vou utilizar, do workload. Então, por exemplo, eu vou subir, eu preciso levar um banco de dados para a nuvem. Existem templates específicos para banco de dados. Existem templates específicos, por exemplo, para SAP. Existem templates específicos, que são os templates genéricos para workloads, que eles são, digamos assim, que eles não têm nenhum consumo muito excessivo em picos de memória ou de CPU, mas também existem aqueles, por exemplo, que têm muito mais memória do que CPU, para tipos de workloads que demandam mais, por exemplo, processamento em memory e coisas nesse sentido. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê que é muito corriqueira, por exemplo, eu vou fundamentar aqui, vou fazer a migração de algum workload, de algum serviço que eu tenho internamente para a nuvem, mas não é observado, por exemplo, qual é o tipo de instância, por exemplo, se eu vou levar para uma máquina virtual aqui, que eu posso utilizar, né, que ele é mais alinhado à necessidade daquele meu workload. Entender o workload é super importante. E isso, com certeza, vai fazer com que aquele workload ele tenha uma melhor performance e também, tendo uma melhor performance, que a gente consiga analisar eventuais possibilidades, até mesmo de reduções, pensando em escala, né, pensando em resiliência, pensando aqui, por exemplo, em reservas, por exemplo. A gente vai falar mais de reservas lá na frente, mas eu só consigo trabalhar com reservas, né, se realmente a performance daquele workload estiver muito bem alinhada. Porque senão posso ter um problema. Vou fazer uma reserva, vou fazer um commit com um vendor que eu vou ficar ali 12 ou 36 meses, mas se eu estiver tendo problema de performance, eu não consigo ter esse compromisso. Então, esse é um exemplo muito simples disso, né, Rafa? Que, assim, muitas vezes, a jornada para a nuvem, ela passa por voltar um passo atrás e alinhar realmente quais são as necessidades, e não simplesmente, vamos para a nuvem, os benefícios da nuvem hoje são muito claros, mas também entender as especificidades, né, que a gente tem para, no processo de migração, a gente conseguir depois fazer as otimizações com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque toda essa parte de confiança, né, que o Rafa está trazendo aqui, ela já foi feita. Os workloads estão alinhados, as performances estão sendo monitoradas, está atingindo as expectativas. Agora vamos trabalhar para entender onde a gente consegue trabalhar em otimizações, né? Exatamente. E aqui, então, nós temos os 5 pilares aqui, né, novamente. E, novamente, a gente conseguiria passar todo dia aqui falando sobre cada um dos pilares. Eu acho que ainda faltaria tempo ainda para conversar aí. Mas hoje a gente vai voltar ao tema de otimização de custos, né? Aqui embaixo a gente tem um link que é muito interessante, que é o link direto do material da Microsoft. Esse material ele é público, então se vocês quiserem acessar, tirar dúvidas ali do material, fiquem à vontade, eu super recomendo para vocês. É um material que você não precisa ter nenhum acesso especial para poder acessar. Tá público lá no site da Microsoft. Se por um acaso, pelo link, você não conseguir, no final da live a gente deixa aqui os links para vocês, mas se não conseguir pelo link, basta entrar no site da Microsoft e buscar por otimizações de custos, vocês vão acabar chegando nesse material. Então, é bem intuitivo, lá vai, de alguma forma que vocês buscarem otimização de custo, vai acabar chegando nesse material também. Tá? Então, aqui, voltado para a otimização de custos, quais são algumas práticas que a gente consegue adotar para ter uma otimização de custo do ambiente, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o benefício híbrido, mais conhecido aí como a Hub, a gente vai falar um pouquinho depois melhor sobre ele. Nós temos reservas de instâncias, temos a parte de shutdown das VMs, por exemplo, temos a parte de resize e por último ali o mover para PaaS, né? Hoje, desculpa, eu acho que eu passei o slide. Então, hoje aqui é extremamente importante que quando a gente fala de um profissional de cloud, é extremamente importante que ele conheça também sobre custos. Quando nós trabalhamos com o FinOps,
é muito difícil, eu diria que desvincular a parte operacional, a parte técnica de um lado comercial, por exemplo. O porquê disso, né? Porque um profissional ele precisa conhecer sobre custos para que ele possa também desenhar uma arquitetura com a melhor performance ali, tanto voltado na questão técnica, então vai me atender ali tecnicamente, quanto também a questão de custo. O que eu vou provisionar não vai ultrapassar o meu orçamento, né? Então eu diria que é muito difícil, quase impossível a gente desvincular hoje o lado operacional do lado comercial da solução, tá? Então, quando a gente pergunta, um profissional ele precisa, sim, saber sobre custo, um profissional de cloud? Sim, mesmo se ele for da área técnica, tá? Com isso, ele tendo conhecimento de tanto ao lado operacional quanto o lado comercial, ele consegue desenhar as melhores soluções aí e usar os melhores benefícios que a gente tem aqui disponível, né? Um de muitos benefícios que a gente tem hoje disponível. E é super importante, não só da questão do profissional, né, Rafa, mas tudo, hoje falando de Azure, né, especificamente, agora trazendo especificamente para o lado da Microsoft, né, quando nós falamos, por exemplo, do WAF, que é o Well Architect Framework da Microsoft, é uma stack pronta da Microsoft, um framework de melhores práticas, que ele é bem abrangente e ele vai auxiliar, independente de qual seja o desafio da tua empresa, em relação a quais são as melhores práticas para eu levar desde a função de cloud, antes da gente levar, por exemplo, um workload para a nuvem, eu fazer uma interconexão, eu trabalhar ali com um data lake, aqui falando de coisas mais triviais do mundo de cloud, mas existe um trabalho de fundamentação que ele precisa ser feito, né? Que é a base da governança do seu ambiente, que é toda a parte ali de assinaturas, de resource groups, de identidades, de fundamentação de networking, né? De base de segurança das comunicações, base de segurança de identidades. Tudo isso precisa ser muito bem feito, e o framework da Microsoft, ele está disponível, acessível gratuitamente, e ele traz todas essas melhores práticas passando por todos esses pilares, né? Então, a parte de operação. Então, como é que eu consigo construir uma esteira aqui, independente de qual estágio que eu esteja pensando em DevOps, né? Toda essa parte de automação de processos, a parte de performance também, como monitorar a performance de um workload a nível de aplicação e também a nível de plataforma, confiabilidade, também que é super importante. Então, como que eu consigo aumentar o nível de confiabilidade, pensando ali em resiliência, pensando também em backup recovery, né, em integridade de informações, e, por fim, segurança, né, que aí a gente tem aqui N camadas dentro do mundo Microsoft, né, dentro do mundo de cloud, que a gente precisa se preocupar, desde identidade até segurança a nível de rede, a nível do sistema operacional, e também indo para essa questão de segurança, não é o nosso foco aqui hoje, o nosso foco é o primeiro pilar ali, que é a otimização de custos, mas a gente não pode deixar de falar de tudo, mesmo que em alto nível, mas segurança também é questão de divisão de responsabilidades, né? Por mais que seja um conceito extremamente básico, né? É algo que a gente ainda bate muito nessa tecla para que fique muito claro, né? Quais são as divisões de responsabilidades entre o vendor da Microsoft e o cliente, né? Isso é muito importante que fique muito claro sempre para qualquer empresa que é usuária de cloud. E voltando no primeiro pilar de otimização de custos, alguns exemplos que a gente trouxe, que são os exemplos mais comuns no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o Azure Hybrid Benefit, que é o Hub, que a gente chama, esse é um benefício que muitos clientes usam, mas muitos clientes têm direito a esse benefício e não usam, que é, por exemplo, eu tenho licenciamento local, eu tenho um contrato de licenciamento que eu uso no meu data center on-premise, por exemplo, e esse contrato ele tem software assurance, eu posso levar essas minhas licenças para o Azure e não preciso licenciar também no Azure, não preciso pagar como pay-as-you-go licenças dentro do Microsoft Azure. Então, esse é um benefício, um dispositivo que eu posso usar dentro do meu contrato que tem a Software Assurance. Reserva de instâncias, mesma coisa, né? Eu posso assumir um commit com a Microsoft de ficar um período específico de 12, de 36 meses com aquela instância, com aquele tier de instância, e a Microsoft ela vai reduzir, pode chegar até 50% ou até mais, em relação ao preço do valor padrão daquela instância.
Outra coisa, escalonamento, ou shutdown, automações para, por exemplo, trabalhar com desligamentos aqui programados quando o workload não está sendo utilizado. Isso também é possível ser feito e hoje com uma facilidade muito grande. E outro ponto que é importante, né? Por exemplo, reservas de instâncias, automações de shutdown, escalonamento, é algo que hoje já é extremamente abrangente dentro da cloud. São coisas que começaram com máquinas virtuais há muitos anos atrás, mas hoje, por exemplo, a gente consegue reservar até disco de máquina, reservar storage, reservar vários tipos de recursos, por exemplo, como Redis, AppService, SQL, Cosmos, vários tipos de serviço hoje já são passíveis de reservas e também automações para a gente diminuir os seus tamanhos em momentos, por exemplo, de ociosidade. E por último, a gente fala muito de movimentação para paz. Movimentação para paz sempre abre muita discussão, porque não é sempre que a movimentação para paz ela vai reduzir custos pensando no billing da nuvem, digamos assim, né? Muitas vezes ela pode ficar ali muito equivalente, né, Rafa? Ou muitas vezes ela pode até ficar mais caro. Mas existe uma redução também, que é a redução operacional, né, de carga interna dos times de administração, né, Rafa, que é algo, por exemplo, que tem que ser, que a gente nós já participamos de vários casos onde essa discussão ela é trazida para a mesa também. Poxa, mas o quanto que eu vou conseguir desafogar o meu time com uma movimentação dessa para paz? Vamos pegar um cenário de SQL, por exemplo, tradicional em cima de máquina virtual, onde eu tenho que cuidar ali do sistema operacional, da resiliência do sistema operacional, da segurança do sistema operacional, do uptime do sistema operacional. Quando eu vou, por exemplo, para um Azure SQL DB, isso acaba, porque eu vou focar realmente nas minhas databases. Todo o resto é com a Microsoft. Claro que eu ainda continuo tendo preocupações com segurança, com resiliência, mas é totalmente diferente de ter a gestão de um Windows ou de um Linux como base, né? E aí eu consigo desafogar e trazer o time de administração no negócio. Então isso também é de FinOps, né, Rafa? FinOps também no fim do dia, por isso que a gente fala muito da cultura. FinOps não é só olhar ali a fatura, o billing, não é só olhar a ferramenta ali, não. FinOps é também muito mais abrangente, é algo muito uma linha cultural, né? Exatamente. Então, realmente, esse ponto de reserva de instância, ele é muito importante. E aqui, nós temos aqui todos esses benefícios e é necessário a gente fazer uma análise de quando um benefício ele vai ser melhor que o outro, né? Por exemplo, quando que uma reserva de instância ela vai acabar sendo melhor do que um shutdown numa VM. Um shutdown, por exemplo, quando eu não preciso ter esse meu ambiente disponível 24 horas por dia. Quando não é um ambiente crítico, por exemplo, é um ambiente que eu posso sim desligar ele. Por exemplo, eu posso ter esse ambiente ligado só em horário comercial e fora do horário eu não preciso ter esse ambiente disponível ali. Ou de repente eu posso ligar esse ambiente só realmente quando eu precisar. Então, talvez o processo de shutdown ele seja melhor do que a reserva de instância, por exemplo. Quando a gente afirma um compromisso de reserva de instância, você tá tirando aquela necessidade de se preocupar porque a máquina está ligada, falando de VM, né, por exemplo. Então, a partir do momento que você reserva uma máquina, a Microsoft conta ali como se ela fosse ficar ligada a 730 ou 744 horas full time ali, né? Então, você pode deixar a máquina, você não precisa mais se preocupar com essa máquina sendo desligada ou não. Porém, isso tem um custo fixo ali, né, todo mês. Quando a gente fala do processo aqui de shutdown, a gente está tirando dois custos aqui, dois custos importantes, que é o custo de poder computacional e o custo também de licenciamento, né? Então, se você tem uma máquina ali que ela tem um Windows em cima rodando, e você desliga essa máquina no final do dia, você para de pagar tanto o poder computacional dessa máquina, quanto também o licenciamento. Então, é necessário a gente fazer essa análise, colocar no papel ali, pensar o que no final do mês vai refletir melhor, né? Se vai ser uma reserva de instância ou se vai ser um processo de shutdown, de repente, vai depender muito do meu ambiente. Então, a gente consegue fazer essas análises e trazer o que é melhor aí para a solução no momento.
Então assim, quando a gente fala da reserva, por exemplo, a reserva a gente tem já um processo, um período ali onde a gente firma um contrato com a Microsoft. Hoje a gente trabalha com reservas de 1 ou 3 anos, vem surgindo aí reservas de 5 anos já, mas ainda não está 100%. Então, hoje é que a gente sempre trabalha reservas de 1 e 3 anos. Quando a gente firma um contrato de reserva com a Microsoft, eu tô falando para a Microsoft que eu vou usar aquele determinado recurso durante um determinado tempo, seja ele 1 ou 3 anos. E em cima disso, a Microsoft me concede um desconto. Então, eles falam, olha, como você está confirmando aqui que você vai usar esse recurso durante um ano, eu vou te dar uma porcentagem de desconto em cima desse pagamento. Nós temos modelos de pagamento, por exemplo, de reservas, que eles podem ser feitos mensais ou, às vezes, no modelo upfront também, né? Modelo adiantado. Então, de repente, ali eu tenho um dinheiro que tá sobrando da minha equipe, eu preciso aplicar esse dinheiro, eu vou lá e faço um pagamento upfront para essa reserva. Ou não, eu posso pagar essa reserva mensal, continuo pagando ela mensal até o final do ciclo da reserva. A gente consegue trabalhar com todos esses casos também. Quando que o resize, por exemplo, ele vai trazer um benefício para a gente? Assim, ele vai trazer um benefício quando, de repente, eu tenho uma máquina ali que no primeiro momento em que foi migrada, essa máquina foi superdimensionada. A gente considerou ali mais memória do que precisava. Às vezes a máquina está rodando com 16 GB, mas não precisava, podia ser uma máquina de 8 GB. Então a gente tem esse benefício de poder fazer o resize da máquina. Então eu posso alterar o template para mais ou para menos, né? Eu posso ir movendo esses templates assim. Passando aqui nós temos algumas soluções, algumas ações recomendadas pelo processo de FinOps, tá? Então, a primeira ação aqui que a gente tem, a primeira delas é o gerenciamento de buckets, né? A gente consegue no Azure trabalhar com gerenciamento de buckets. Então, hoje como que a gente trabalha no Azure? A gente trabalha em cima de o conceito de resource group, né? Então, com isso, a gente consegue criar políticas ali para cada resource group, informando quanto que eu tenho, quanto que eu posso gastar em cima daquele projeto, né? Um determinado projeto. Então, com isso, eu consigo criar políticas e essas políticas me auxiliam no gerenciamento daquele projeto. Então, olha, eu quero que esse projeto extrapole ali o valor máximo que a gente definiu para ele. Então, com políticas, a gente consegue fazer esse gerenciamento, né? A gente consegue melhorar a segurança de workloads. A segurança, como o Gui bem falou, ela tá inserida em todos os pilares ali, praticamente, de FinOps. Então, quando a segurança ela não é implementada de forma correta, isso é muito perigoso para o nosso ambiente, ela pode gerar um custo muito alto para o nosso ambiente, e então é necessário a gente ficar muito atento a essa questão da segurança. Um exemplo prático de melhorar workloads aí de segurança, eu diria que pode trazer aí um aumento de custo, é a gente imaginar alguns ambientes que hoje tem uma máquina virtual com diversos administradores nessa máquina. E o pessoal não faz o controle desse ambiente, de repente ele não sabe quantos administradores tem, quem está acessando, por que está acessando. Essa máquina ela pode, de repente, ser facilmente invadida ali e um hacker, por exemplo, usar a máquina para minerar Bitcoin. Se a gente não tem um processo de monitoramento constante ali da máquina, a, a gente não vai acabar não vendo o que aconteceu ali, o que está rodando nessa máquina, e aí no final do mês a gente vai ser surpreendido aí com a fatura altíssima, né? Nós temos aqui também a resposta a incidentes, então de repente é identificado que essa máquina tem, e novamente isso ajuda o ponto anterior, né? Então, de repente, essa máquina ela está tendo um uso excessivo ali de processamento de CPU e naquele momento ele não foi notado, né? A gente não conseguiu identificar ali de início o que aconteceu, né? O porquê que essa máquina chegou
nesse processamento tão alto. De repente é um processo que realmente precisa, mas de repente é uma máquina que ela tem uma saúde ali boa ali, sempre o processamento está bom, e de repente ele do nada ele aumentou muito o processamento e a gente acabou não vendo o que aconteceu. E isso no final do mês pode chegar a fatura para a gente ser surpreendido. E aqui, quando a gente fala de FinOps, a gente não pode se dar o luxo, não pode deixar que no final, não pode esperar a fatura chegar para depois a gente tomar uma ação. Então, a gente tem que ter um monitoramento constante do que está acontecendo no ambiente para que a gente possa tomar as melhores ações aí, né, no ambiente. Então, sempre importante o monitoramento constante dessas máquinas, né? A gente tem também a parte de encontrar erros aqui de custos, né? De repente, eu acho que um exemplo bom aqui que a gente fala seria, eu vou usar um exemplo de uma história de account, por exemplo. Muitas das vezes a gente pode subir uma história de account lá e por questões de custo a gente fala, não, vamos subir nesse momento uma história de standard, a história de standard ela usa discos magnéticos. Porém, de repente, essa storage ela tem um processo de leitura e escrita constante. Isso talvez pode ser uma questão que vai aumentar meu custo demais, assim. Então, de repente, compensa mais eu mudar essa storage, eu tiro ela do modelo da camada standard, passo ela para uma camada premium, onde eu vou ter melhor performance, são discos com acessos mais rápidos, e eu não vou ter o custo de operações ali, por exemplo. Então, eu consigo, de repente, trabalhar com isso e diminuir um custo que eu estava tendo ali com um recurso que não era necessário, né? Ô, Rafa, podemos pegar também um exemplo dos cofres de backup, né? Cofre de backup é muito comum, e a gente gosta de falar muito do cofre de backup, usar esses exemplos porque eles são exemplos que eles vão atingir a maior quantidade de pessoas, né? Cofre de Sim. backup é um clássico, né? A gente começa a usar Azure Backup, eu crio lá um cofre, e por default ele cria um cofre com redundância geográfica, né? E a redundância geográfica é uma redundância mais cara, ali acima de talvez 30% do que é a redundância local. Redundância geográfica, por um lado, ela vai te trazer um maior nível de resiliência, porque eu estou tendo réplica dos meus dados que estão dentro do meu cofre sendo replicados para outras regiões do Azure. Então, se eu estou fazendo backup com o meu cofre em Brasil, por exemplo, em Brasil Sul, isso vai ser replicado para leste dos Estados Unidos, Europa, vai ser replicado para outras regiões do Azure, isso garante mais resiliência. Então, se acontecer um problema, um desastre na região matriz em Brasil South, eu tenho réplica dos meus backups em outras regiões. Isso, a nível de resiliência, é excelente, faz todo sentido. Porém, a gente precisa analisar se aquele workload que eu estou protegendo com aquele cofre de backup, poxa, eu estou fazendo um backup de uma máquina virtual, por exemplo, de desenvolvimento, né, de homologação. Poxa, será que faz sentido que esses backups, primeiro, né, as políticas de backup, será que elas fazem sentido? Eu preciso ter uma retenção muito alta? Qual é a frequência dos jobs que eu preciso fazer? Isso é o primeiro ponto. Mas segundo, qual é a redundância que eu preciso ter para esses backups? Eu tenho que mandar isso para fora e pagar mais caro para ter esse nível de resiliência? Ou eu posso trabalhar com redundância LRS, que é a redundância local, onde eu vou ter, por exemplo, a cópia desses backups em 3 racks diferentes, mas na mesma região, que é um nível básico de resiliência, mas ele está mais alinhado, por exemplo, com a criticidade que eu tenho desses workloads, que não são workloads tão críticos, né? Então, eu consigo suportar, por exemplo, um tempo maior da falta desses dados se eventualmente isso acontecer, mas eu tenho uma redução aqui de 30%, de 40% em relação aos custos que eu teria usando redundância geográfica. Isso acontece muito, muito, muito dentro do Azure, por exemplo, e a gente vê muitos cenários onde, por exemplo, tem muito dado sendo protegido que ele não tem essa necessidade de estar sendo replicado para fora, e ele poderia estar usando uma redundância de menor criticidade, digamos assim, mas que isso reduziria em torno de 30% a 40% dos custos com Azure Backup. E exemplos como esses, nós temos vários, né, que são coisas simples, né, são frutas baixas, que a gente costuma chamar, que a gente consegue pegar e já trazer reduções de custo, para que a gente avance dentro da esteira de FinOps até chegar
discussões mais profundas, que são relacionadas à arquitetura, sincronia de dados, né, que também estão dentro dessas questões aqui de FinOps. Mas as frutas baixas, a gente tem várias que a gente precisa analisar. Só que se a gente não para, né, o exemplo que o Rafa deu é muito bom, a gente não pode esperar a fatura chegar. Quando a fatura chega, já foi, o ciclo de billing já passou, né? Então, a gente tem que olhar isso à medida que a gente faça essas detecções e levantar esses questionamentos. Será que isso a forma como a gente está consumindo é a mais inteligente, não é? Está fazendo sentido usar esses recursos dessa forma? As instâncias que a gente está utilizando, elas são condizentes com os workloads que a gente está usando? Os recursos, por exemplo, como de backup, IPs, gateways que a gente possa estar utilizando, as SKUs estão alinhadas com o que a gente tem de throughput, de quantidade de dados que a gente armazena, coisas nesse sentido. Exatamente. E por último aqui, a gente tem o tópico de melhorar a performance, né? Então, como a gente falou aí anteriormente, com o resize, por exemplo, a gente consegue melhorar a performance de uma máquina e evitar que, de repente, a gente tenha um custo operacional aí maior do que o planejado, né, também. Aqui nós temos alguns fatores que eles podem influenciar aí no ambiente, né? E quando nós falamos em um ambiente de nuvem, nós temos workloads que são importantes, né? Como, por exemplo, quase sempre, assim, a gente pega um ambiente de nuvem que tem um departamento de desenvolvimento ali, né? Então, temos departamentos que são de desenvolvimento, temos ali um workload que é uma missão crítica e segurança em todos os workloads, como a gente comentou. Um ambiente de dev, por exemplo, aqui, quando a gente fala de nuvem, a gente precisa pensar nisso. Por exemplo, um ambiente de dev, realmente eu preciso rodar esse ambiente na região do Brasil, por exemplo? Eu posso pegar esse meu ambiente de dev e, de repente, rodar ele no ambiente dos Estados Unidos hoje, por questões de otimização de custo. Por que nos Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos têm diversos data centers e hoje é o local mais barato, a região mais barata do Azure no momento. Então, de repente, a gente pode pensar dessa forma. Realmente eu preciso aqui, como é um ambiente de desenvolvimento, a questão vai ter uma latência maior? Provavelmente sim. De repente a aplicação que você está rodando vai ter sim uma questão de latência, nós sabemos disso. Mas, de repente, a latência no meu ambiente de dev teste ali não é o fator que vai influenciar em alguma questão. Então, eu posso, de repente, desenvolver minha aplicação ali, rodar nos Estados Unidos, ter um custo baixo, e quando ela entrar em produção, eu mover essa aplicação para a região do Brasil. Sempre, o mais indicado aqui, sempre que a gente rode as aplicações, o mais próximo que você tiver do seu cliente. Então, eu atendo clientes do Brasil, por questões de latência, eu posso, de repente, rodar esse ambiente no Brasil para poder atender melhor ali os meus clientes, né? Então, quanto maior ali a criticidade de um ambiente, falando aqui de workloads de missões críticas, por exemplo, quanto maior a criticidade de um ambiente, provavelmente maior será esse custo também. Então, eu preciso pensar em questões de alta disponibilidade, questões de disaster recovery, como o Gui falou no começo. Então, isso, de repente, pode trazer um custo maior aí para o meu ambiente. Porém, se eu tenho muito bem planejado isso, de repente, o custo que eu tenho no ambiente de dev, eu migrando esse ambiente para os Estados Unidos, eu compenso em subir um outro serviço para minha missão crítica, por exemplo, workloads que têm missão críticas. E a segurança, como último pilar aqui, que, como nós falamos, ela está em volta de todos os outros pilares, né? Até mesmo de uma assinatura de dev test, por exemplo. Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma imagem em container, é muito importante que tenha segurança nesse ambiente também. De repente, ali está uma imagem que está em um container, está sendo invadida, está sendo usada para minerar bitcoins também. E quando a gente tem um processo de segurança bem implementado, né, nessas assinaturas, a gente consegue ali diminuir ali identificar, né, e
e reduzir o prejuízo, ou até mesmo remover esse prejuízo, né? E aí, voltando um pouquinho aqui, então, a gente tem quando a gente fala de processo de migração de nuvem, né, a gente tem alguns pilares para poder migrar para a nuvem. Então, desde o início aqui, como que começa como que a gente inicia o processo de migração, né? O melhor processo aqui, o fluxo de processo é esse, fazendo primeiro um assessment. Então, a gente vai mapear tudo que existe no ambiente do cliente. De repente, a gente pode usar ferramentas. A Microsoft hoje ela disponibiliza ferramentas que fazem esse assessment e traz para a gente ali resultados. E em cima desses resultados, a gente consegue trabalhar e planejar da melhor forma o ambiente ali para fazer a migração. Então, a gente consegue, de repente, no processo de assessment, a gente já consegue ir com um ambiente otimizado. Como a gente falou, de repente, eu tenho uma máquina que, no meu ambiente local, quando eu comprei meu servidor ali, eu comprei ele com 32 gigas, por exemplo, e hoje eu estou rodando uma aplicação que com 8 gigas ela me atenderia. Porém, como eu estou no ambiente local, eu não me preocupo muito com isso, né? Porque eu já tenho ali disponível o hardware, eu estou só usando ele. De repente, se eu precisar subir mais alguma coisa, eu posso usar aquele hardware, mas eu não estou tendo, de certa forma, um prejuízo por estar usando aquele hardware. E nesse processo de assessment, a gente consegue já definir isso. Então, a minha aplicação, 8 gigas, ela vai tá ótimo, vai rodar minha aplicação. Eu subo ela para o Azure, eu já subo ela otimizada com um servidor com 8 gigas, que vai ter um custo muito menor do que um servidor, por exemplo, com 32 gigas. E aí a gente passa para o processo, então a gente desenhou todo o processo, a gente vai para o processo de migração. Migramos todo o ambiente para o Azure, tivemos todo o processo ali técnico de migração para o Azure. A gente continua, na verdade, né, trabalhando no processo de otimização de custos. Então, aqui a gente vai conseguir trabalhar em otimizações e, de repente, ali pegar uma ferramenta que a gente subiu para o Azure e a gente percebeu que aquele recurso, por exemplo, no momento, ele não precisa ter tudo aquilo de performance. A gente, de repente, consegue diminuir, aumentar em um outro recurso que está precisando de melhor performance, de repente, mais memória para uma máquina, mais processamento para um banco, alguma coisa assim. E, feito isso, a gente passa para o processo de upgrade, né? Então, é o processo onde a gente vai modernizar aplicações, nem sempre é um processo muito fácil, a gente fala assim, vamos modernizar, e é um processo fácil, como o Gui falou no começo, mas é aqui onde a gente começa a pensar, depois que a gente migrou tudo, o ambiente está estável na nuvem, a gente começa a planejar como que nós vamos fazer para modernizar essas aplicações. Então, eu tenho meu banco de dados lá no modelo de computação, infraestrutura como serviço, como que eu vou fazer para migrar esse banco aí para um PaaS, por exemplo? E aí entra todo o desenho, toda a análise da arquitetura, para que a gente consiga definir os pontos para mover esse banco da melhor forma, né? Então, que a gente estamos fazendo o upgrade das ferramentas, né? A modernização de alguns recursos. Nós temos algumas ferramentas que podem nos apoiar durante todo esse processo, e uma das ferramentas mais utilizadas aí, ferramenta pública, é o Azure Calculator. A gente consegue acessar e ter uma noção de custos ali, de quanto meu recurso vai custar. Então, assim, hoje o Azure Calculator, nós não podemos nos prender 100% naquele valor que está ali, até mesmo porque a Microsoft, ela publica valores ali, são valores públicos, né? Então, são valores que não existem ali imposto em cima, depende muito de cada região. Então, assim, é um custo onde nós vamos ter, é uma calculadora onde nós vamos ter mais uma noção de quanto vai custar. E, claro, o papel do parceiro, como, por exemplo, a Abrasoft, é muito importante nesse processo, porque nós vamos conseguir te apoiar a ter uma estimativa mais correta ali, né, em cima do seu contrato e tudo mais.
Nós temos aqui o Azure Calculator. Quando nós falamos em otimização de custos, nós temos o Cost Management hoje dentro do Azure. Então, e com essa ferramenta já que está disponível ali dentro da sua assinatura, você já consegue filtrar, de repente, alguns recursos, trazer uma visão de custo do quanto o recurso está consumindo dentro do seu ambiente, de uma forma gráfica ali, onde você consegue apresentar, de repente, numa reunião, tomar algumas decisões, né, e planejar as ações aí futuras para essa decisão. Nós temos também o Azure Advisor. O Azure Advisor ele vai te trazer algumas recomendações do seu ambiente. Então, de repente, eu tenho ali 5 máquinas virtuais que hoje eu estou usando ela no modelo pay-as-you-go, estou pagando conforme eu uso. Ele vai te trazer ali, olha, se você reservar essa máquina, você vai ter um possível saving de X%. Então, o Azure Advisor ele vai trabalhar em todas essas questões, ele vai trazer questões de segurança. Olha, seu ambiente hoje ele está com uma feature desabilitada que você pode habilitar. Claro que é sempre importante a gente ter uma análise antes de habilitar qualquer recurso, né, qualquer função, mas ele traz ali algumas funções e a gente consegue, em cima disso, trabalhar no que é melhor para o ambiente, né, o que vai refletir da melhor forma para o meu ambiente. E nós temos também ferramentas externas aqui, né? Então, aqui entra o papel da Abrasoftware. Hoje, a Abrasoftware possui uma ferramenta chamada Cloud Vision, onde nós conseguimos também te apoiar com todo o processo de análise e gerenciamentos de custos. Então, essa ferramenta ela vai te trazer ali dashboards muito mais detalhados, às vezes, do que o Cost Management, do Advisor, por exemplo, e vai te ajudar a trabalhar em cima desse gerenciamento de custos também. Gui, eu acho que você abriu o microfone, desculpa, não sei se você queria falar alguma coisa. Não, acho que só complementando também, Rafa, acho que um ponto super importante que você tocou e que vale muito a pena a gente bater bastante nessa tecla, né? Ferramentas como Azure Calculator, Azure Cost Management, Azure Advisor, são ferramentas gratuitas, né, nativas lá do próprio Azure, e que a gente muitas vezes acaba vendo o cliente clientes nossos que não utilizam essas soluções no dia a dia. E, por exemplo, vamos usar aqui, vamos pegar o exemplo do Azure Cost Management. O Azure Cost Management é a ferramenta nativa de gestão de billing do Azure, da Microsoft, né? Então, dentro do Azure Cost Management, o que a gente consegue fazer? Acho que a gente até deve fazer uma sessão específica de Azure Cost Management, que a gente consegue fazer várias demonstrações em relação a coisas que são possíveis serem feitas no Cost Management. Mas vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiro, elencar centro de custos. Né? Então, por exemplo, eu consegui ver de cima para baixo toda a divisão do billing, do que está acontecendo ali na minha conta, né? Para onde está indo o dinheiro, digamos assim, onde estão os ofensores. A gente consegue ver e elencar isso do primeiro ao último, quais são os ofensores de billing que a gente tem. Então, por exemplo, uma coisa que a gente costuma fazer bastante em cenários de FinOps. Primeira coisa, olhar quais são os top 10 ofensores, os top 5. Isso já dá uma diretriz muito importante para a gente do que está acontecendo naquele ambiente. A gente pega sempre isso. Vamos olhar primeiro o top 10 e quais são os ofensores de billing. A gente consegue fazer isso via Cost Management. A gente consegue criar centros de custos, a gente consegue criar alertas de budgets, a gente consegue criar dashboards customizados relacionados a billing. Então, escala evolutiva diária de mês. A gente consegue fazer visão retroativa de 6 meses, de 1 ano. A gente consegue criar várias views dentro do Cost Management, uma ferramenta gratuita integrada dentro do próprio Azure. Então, é só dar um search aí dentro do portal do Azure, Azure Cost Management, já dá para utilizar o produto sem custo algum. Se não tiver habilitado, por exemplo, se você tiver um contrato CSP, entre em contato com a gente que a gente consegue fazer a habilitação. Azure Advisor, também vale muito a pena destacar. O Advisor, ferramenta nativa da Microsoft, que inclusive ele vem recebendo vários updates da Microsoft e até mesmo updates baseados em inteligência artificial para trazer insights sobre pontos ali do WAF que a gente falou lá atrás, que você pode implementar dentro do seu ambiente de forma nativa. Então, a base do Advisor, que ele é o conselheiro lá do Azure, é o WAF da Microsoft.
Então, ele vai trazer coisas ali da parte operacional, de resiliência, de custo, de performance, de segurança, trazer insights do seu próprio ambiente. Não é documentação que ela é mais genérica. Ele vai trazer insights do seu ambiente. Então, vai falar de resiliência, como que você pode aumentar a resiliência dos seus ambientes, como que você pode ter oportunidade de explorar potenciais reduções de custos de forma nativa, como que você pode aumentar a segurança de workloads que você tem, sejam eles em PaaS ou em IaaS. Então, tem muita coisa que o Advisor traz de informação que é super relevante, como o Rafa falou. Não que eu tenho que sair implementando tudo que o Advisor vai me falar, porque muitas vezes ele pode recomendar coisas ali que não façam sentido para o seu ambiente, né, por algum motivo específico, ou por peculiaridade, ou até mesmo por custo. Ele vai muitas vezes recomendar o suprassumo, digamos assim, né, de soluções da Microsoft. Né, e isso muitas vezes pode acabar não fazendo sentido, fato. Mas tem muita coisa que faz, coisas que são nativas, que não tem custo, reduções de custos que você pode aplicar dentro do seu ambiente. Então, tem várias coisas. O Advisor é muito bacana por isso, e principalmente por ser gratuito. Né? Então, eu não estou pagando uma consultoria, eu não estou pagando uma ferramenta, né? Eu estou usando um produto que está ali dentro do Azure e ele é totalmente gratuito. Exatamente. E aí, com isso, nós temos as ferramentas externas aqui, então, como a gente falou, né, nós temos aí o Cloud Vision hoje, ele consegue te apoiar em decisões também. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, inclusive, que nós tivemos, nós ajudamos um cliente onde ele trouxe para a gente a dor dele, ele falou, olha, hoje o meu maior ofensor aqui o custo está muito alto e eu preciso que vocês me ajudem a identificar o que está consumindo tanto. Então, a gente usou a ferramenta, buscamos ali, analisamos com calma o ambiente e a gente identificou diversos discos ali que foram criados, trabalharam durante um determinado tempo, depois excluíram os recursos, excluíram a máquina virtual, IP e tudo mais, porém não excluíram os discos. Então, ficou ali o disco sendo consumido e mensalmente ali sendo cobrado também. E só com esse trabalho em cima dos discos ali, usar só os discos como exemplo, mas só em cima dos discos a gente conseguiu trazer um saving para o cliente aí ao ano de aproximadamente R$ 80.000. Então, isso ajuda muito a gente a otimizar os custos como a gente falou, não somente pensar em redução de custos, mas, de repente, eu usar o valor que eu tenho ali disponível para investir em outras tecnologias, em melhorar meu ambiente. E como que, com tudo isso que a gente conversou aqui, como que a Brasoftware consegue apoiar vocês aí? Nós conseguimos apoiar todos os clientes aí com análises de ofensores de billing, como a gente comentou aqui agora. Então, toda essa parte de análise de billing, análise de potenciais econômicos, nós conseguimos te apoiar também. Criações de visões executivas, né, do ambiente ali. Então, como a gente falou no Cost Management, a gente consegue personalizar ali features e trazer uma visão melhor do ambiente também para tomada de decisões. Análise de capacity de recursos, reservas e saving plans, por exemplo. De repente, a gente tem um recurso ali, como a gente falou, que está superdimensionado, a gente pode trabalhar em cima desse recurso e melhorar a performance dele. De repente eu aumento ou eu diminuo o recurso, trago um saving e aplico em outro recurso, como a gente comentou. A gente traz recomendações sobre escalabilidade e saúde dos recursos também. E a apresentação dos relatórios detalhados e executivos aí com recomendações econômicas e de governança do ambiente também. Rafa, aqui falando da nossa oferta de assessment, né, complementando um pouco do que você trouxe, aonde o nosso assessment ele entra, pessoal? E a nossa recomendação, realmente depois que foram exploradas essas possibilidades que a gente trouxe, né? Porque hoje o que a gente acaba vendo são muitas oportunidades de otimizações simples que elas podem ser feitas, sem necessariamente um trabalho de assessment como esse. Um trabalho de assessment pode ser para uma coisa mais avançada, né? E hoje a gente tem já ferramentas nativas que elas podem ser usadas sem custo algum, para você depois chegar num assessment realmente que vai ser uma coisa mais profunda,
né, de mais alto nível, onde entra essa oferta aqui, nosso time, o time da Abra Software, o time de arquitetos da Abra Software, ele vai entrar dentro do ambiente, né, esse time vai acessar o ambiente e uma série de pontos ali vão ser analisados, né, desde governança, custo, segurança, e a gente vai fazer várias recomendações sobre potenciais reduções de custos que existem no ambiente e também discussões com os times internos do nosso cliente sobre como as aplicações funcionam, até mesmo para que a gente consiga fazer recomendações eventuais sobre mudanças de arquitetura que possam, né, levar a potenciais reduções de custos. Então, isso aqui é um trabalho mais alto nível, digamos assim, que ele vai mais uma camada mais profunda, realmente, de olhar a FinOps como um todo dentro do ambiente, mas isso aqui realmente a gente recomenda muito para quem já deu alguns passos ali em relação ao FinOps ou para quem realmente quer aprender do zero, conectar com o nosso time para a gente fazer de FinOps dentro do ambiente, começar realmente um ciclo de FinOps dentro do ambiente. Isso aqui é um projeto one shot, ou ele pode ser recorrente também. Então, caso existe um interesse sobre isso aqui, sobre a nossa oferta de assessment aqui dentro da Abra Software, basta contatar o nosso time aqui, que a gente monta os cenários e a gente faz as demonstrações necessárias sobre como a gente Se você é um cliente da Abra Software, acho que minha internet ela piscou aqui, pessoal, desculpa. Mas se você é um cliente da Abra Software, você pode falar com o nosso time para tirar eventuais dúvidas que você possa ter sobre bilhetagem, sobre arquitetura. Nosso time está sempre à disposição por aqui também, né? Não só para a entrega de um projeto, que realmente isso aqui é um trabalho de consultoria, mas também para eventualmente suportar numa eventual dúvida sobre billing, num eventual estudo, né, sobre, por exemplo, questões de reservas, coisas nesse sentido. Nosso time está sempre à disposição para isso. E a gente tem essa oferta que ela é realmente um projeto de FinOps que a gente vai levar para dentro do seu ambiente, onde nós vamos analisar ali todos os ofensores de billing, todos os recursos, todas as oportunidades que a gente tem de potenciais reduções de custos e até mesmo otimizações financeiras que a gente possa fazer. Né? Então, acho que se existir o interesse, entre em contato conosco. A gente vai deixar o nosso e-mail aqui, mas se você é assistido por um gerente de compras da Abra Software também, fale com o seu gerente de compras, que com certeza ele vai conseguir te posicionar e conectar com o nosso time para a gente fazer as demonstrações, dar alguns exemplos mais específicos sobre como funciona essa oferta aqui na Abra Software. Bom, acho que estamos chegando no final aqui, acho que estamos até pontual, Rafa. Às vezes a gente estoura um pouquinho. São 10h57 aqui, pessoal. A gente vai deixar um espaço aqui para perguntas. Quem quiser enviar perguntas aqui para a gente poder falar um pouquinho, fiquem à vontade. Estamos chegando ao final aqui do nosso conteúdo. Espero que tenha sido produtivo. Como eu falei, nosso time está sempre à disposição aqui para a gente poder conversar. FinOps é um assunto que, por exemplo, muitas vezes ele foge até mesmo do comum, porque a gente não vai discutir sobre um novo projeto, muitas vezes, sobre uma venda de uma solução nova, algo nesse sentido. A gente vai discutir como que a gente pode reduzir os custos, né? Então, até muda um pouco do paradigma, né, do nosso relacionamento com os nossos clientes. A gente quer realmente encontrar possibilidades para que vocês diminuam as suas faturas, diminuam os seus custos, porque a gente sabe que isso lá na frente vai ser benéfico para que você se mantenha na cloud, para que você utilize a cloud da forma correta e utilize ela por muito tempo, né? O tal do consumir bem para consumir sempre, né? Que a gente costuma falar aqui dentro. Então, não sei, Fabi, aqui se nós temos perguntas, pessoal, fiquem à vontade para enviar aqui para a gente. Perfeito, Gui. Primeiro, parabéns pela apresentação, Gui. Rafa, excelente. O tema é muito importante. O tema tem várias novidades. Estou vendo aqui que vocês colocaram um e-mail para que entre em contato com a gente. Sei que a gente está chegando no final, mas tem algumas perguntas, sim, Gui e Rafa. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que parece ser bem interessante aqui. Então, eu quero compartilhar a primeira pergunta do Antônio César. Ele diz o seguinte: todos os recursos do Azure têm custo de transferência? Obrigado pela pergunta, Antônio. Bom, vamos lá. Quase todos os recursos do Azure hoje, têm sim custo de transferência, tá? Vamos pegar, por exemplo, o Azure Backup. Hoje o Azure Backup ele é um serviço onde eu instalo uma aplicação ali, um agente no meu servidor, por exemplo, na minha máquina, e eu faço o backup disso direto em um cofre
no meu Azure. O Azure Backup, ele é um dos poucos serviços que a gente poderia usar como exemplo aí, que ele não tem custo de DTO. Então, o que eu estou enviando para a nuvem, eu não tenho esse custo. Eu estou enviando dados para o data center, eu não tenho esse custo. Porém, por padrão, seria o seguinte, eu estou tirando dados do data center, eu tenho sim um custo. E o Azure Backup, ele é um dos poucos serviços em que esse custo ele não existe. Então, a Microsoft, você pode fazer o restore de dados ali utilizando a ferramenta do Azure Backup e você não vai ter um custo de DTO ali no final do processo. Perfeito, Rafa, excelente, excelente. E para a gente encerrar aqui, pessoal, até para que a gente também não ultrapasse muito tempo, tem uma outra pergunta, a pessoa não se identificou, está aqui logada como anônimo, mas é importante. Ela quer saber o seguinte, em que cenário posso utilizar máquinas spot? Obrigado pela pergunta. Show, vamos lá. As máquinas spot até um ponto bem importante, é muito importante esse ponto. Máquinas spot aqui trazendo só um pouquinho do conceito, eu diria que usaria um exemplo aqui como uma vaga de estacionamento. Então, eu tenho uma vaga de estacionamento ali e eu posso utilizar essa vaga durante todo o período em que eu estou ali com o meu carro parado. Em determinados períodos, eu vou sair com o meu carro e vou para um outro local. Essa vaga ela vai ficar disponível. Então, de repente, o estacionamento ele pode sim alugar a minha vaga para uma outra pessoa. Porém, quando eu chegar, essa vaga ela tem que estar disponível ali para mim. Então, as máquinas spot, ela tem mais ou menos esse conceito. Você pode alugar, usar um recurso ali, porém, é muito importante que a gente defina que máquinas spot, ela tem um custo muito baixo no Azure justamente por isso. Porque são máquinas que a gente não pode usar como um ambiente crítico, por exemplo. Eu já vi, às vezes, clientes colocando cenários de SQL, por exemplo, numa aplicação em uma máquina spot. E isso não vai funcionar legal, não vai dar muito certo. Porque a qualquer momento pode ser que você tá usando aquele recurso e pode ser que você não tenha aquele recurso desalocado. Então, a questão da disponibilidade daquele recurso é muito importante. Então, uma das premissas aí é que a gente analise bem o ambiente, se a gente pode realmente ter um período ali que, se a gente tiver uma queda, tudo bem, uma indisponibilidade não vai afetar o meu ambiente ou não. Se é um ambiente crítico ali que não posso ter esse ambiente indisponível, eu não recomendaria a utilização de máquinas spot, por exemplo. Muito bom, Rafa, excelente. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final, passamos alguns minutinhos, quisermos Fabi, compartilhar. perdão Opa, te interromper, mil desculpas. Eu acho que só tem uma pergunta que ela é bem interessante, que eu acho que faz muito sentido a gente responder ela aqui. Você me dá um minuto só? claro, Gui, fica à vontade, vamos em frente. Beleza, essa é a última aqui, só para a gente não estourar muito tempo, mas foi uma pergunta também que veio como anônima, que é como funciona essa questão de inteligência artificial da Microsoft para ajudar com o FinOps. E se a Microsoft já liberou para todos. Essa pergunta é interessante, que vem em linha com algumas das coisas que a gente falou no conteúdo. Bom, como é que está sendo essa abordagem de IA dentro de FinOps, né, dentro do Azure? Primeira coisa é a Microsoft está usando um pouco de inteligência artificial, um pouco não, muito, para prever algumas coisas e colocando isso nativo dentro de algumas ferramentas. Então, o que a gente sabe? IA já está sendo utilizada dentro do Azure Cost Management, está sendo utilizada dentro também do Advisor. Então, isso está fazendo com que essas ferramentas fiquem cada vez mais confiáveis, mais maduras, mesmo mais fáceis de usar. Ela está dando os insights, o nível das informações que estão chegando, estão ficando melhores, principalmente no Advisor. Né? Então, a Microsoft está usando a inteligência artificial para aprimorar essas ferramentas. E o outro ponto também, a gente acabou não falando aqui, porque é algo que está em preview ainda, mas é o Azure Copilot. Né? A Microsoft, acho que todo mundo aqui que tem algum contato com a Microsoft do ponto de vista de ser usuário de algum produto, desde o Windows até, sei lá, até o Xbox, está vendo alguma coisa de Copilot, né? A Microsoft ela está revolucionando realmente o mercado através dos Copilots, né? Que ela está colocando nativo dentro das soluções dela. E no Azure está em preview um Copilot for Azure, que se você é usuário do Azure, provavelmente, se você acessar o portal do Azure, você vai ver lá na parte inicial, se você der um search, o Copilot for Azure,
ou se não, eu vou até deixar o link aqui, vou fazer um comunicado colocando o link, você pode solicitar acesso. Ele está em preview ainda, com várias limitações, mas o Copilot for Azure ele vai ajudar em várias coisas também, digamos ali da parte operacional do Azure, FinOps também, mas também automatizações, até mesmo criar coisas novas dentro do Azure vai ser possível através do Copilot. Então, eu vou poder dar um comando falando em linguagem natural com ele, e ele vai fazer, por exemplo, criar um script, fazer uma automação, fazer um deploy, trazer insights sobre FinOps dentro do Copilot. Isso está em preview, então ainda é gratuito. Microsoft não fez nenhum comunicado em relação a pricing disso aqui. Então, a gente vem testando aqui, tem uma série de limitações, mas já dá para ver ali como ele vai funcionar. Ele vai ter a capacidade de transcrever o que a gente está falando aqui nessa linguagem, que não é uma linguagem técnica, né? Por exemplo, que é um comando de script, alguma coisa nesse sentido, usando um bash, que eu teria que fazer em Bash, em PowerShell, em Terraform. Eu falando em linguagem natural, ele vai fazer isso dentro do Azure, né? Então, ele vai ter é uma tendência que ele tem essa capacidade. A gente ainda não sabe qual vai ser a amplitude técnica dele, mas o que a gente tem visão de roadmap, até são informações públicas, é que ele deve chegar a esse nível do que eu estou falando aqui. E isso está em preview, já é possível utilizar dentro do Azure, mas como eu falei, ainda bem limitado, tá? Então, é mais ou menos falando de FinOps, falando nesse caminho aqui de FinOps, pensando em inteligência artificial, é por aí que a Microsoft está indo, mas quando a gente fala de inteligência artificial, tirando essa questão de FinOps e olhando como um todo, aí o céu é o limite para o que a Microsoft está fazendo. Quando a gente olha para o OpenAI, quando a gente olha para os Copilots, é uma infinitude de possibilidades que a gente tem aí pela frente. Obrigado, Excelente, Fabi, Gui. desculpa aí. Imagina, ótimo ponto, excelente. De novo, parabéns pela apresentação, pelos pontos, parabéns, Rafa. Pessoal, pedimos desculpas, muitas interações agora no chat no final, mas o time de especialistas vai ficar aqui com vocês depois que a gente encerrar para poder responder a todas as questões. Mais uma vez, pessoal, agradeço muito a todos que ficaram com a gente até o final. Espero revê-los em breve na nossa próxima sessão, na sessão 3. E um excelente restante de dia a todos, pessoal. Um grande abraço e até a próxima live. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Um Obrigado, abraço. pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Ótimo Tchau, dia. tchau.